Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta sexta a captura da cidade de Soledar, palco de intensas batalhas entre as tropas de Moscou e Kiev nos últimos dias. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente Luca Bassani. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. Assim como temos explicado durante esses últimos dias, a guerra na Ucrânia está se intensificando na região de Donetsk. Essa que, de jure, foi anexada pelo Kremlin desde setembro de 2022, mas de fato não é parte do território russo, considerando que as batalhas são intensas e o controle territorial ainda não é majoritário por parte das tropas, pelo menos nas cidades que importam em relação a Kramatorsk principalmente. Nós vemos que durante as últimas semanas o conflito se desenrolou principalmente na região de Bakhmut, uma cidade que já está completamente sob ruínas. A infraestrutura foi severamente bombardeada, além, é claro, de todos os prédios residenciais, as zonas onde vivem os civis também passando por grande destruição. Já que os russos não conseguiram durante as últimas semanas assegurar o controle dessa cidade, que é importante para interceptar as linhas de transmissão ucranianas, principalmente o abastecimento das tropas e também do resto das cidades na região do Donetsk, eles resolveram mudar a sua estratégia através do grupo de mercenários Wagner e dominar primeiramente a cidade de Soledar, essa de apenas 10 mil habitantes, fica aí 15 quilômetros de Bakhmut e é conhecida por ser a maior mina de sal da Europa. Essas batalhas, tanto em Bakhmut quanto Soledar, ficaram conhecidas como aquelas mais sangrentas que aconteceram nesta guerra, em quase 11 meses, algo confirmado em ambos os lados, onde a perda de homens e também de munições e dos seus próprios armamentos foi bastante grande e pode representar um prejuízo que faça total diferença nos próximos dias. Os russos hoje confirmaram, segundo a sua mídia estatal, que conquistaram a cidade de Soledar, isso que se mostra uma das primeiras vitórias que eles têm em muito tempo e pretendem exatamente com isso aumentar o apoio do público dentro da Rússia para a guerra, já que nos últimos meses, sem vitória, sem ter expressivos ganhos territoriais, os generais dentro do país e o próprio exército estavam sofrendo com uma crise de reputação. Ainda os ucranianos não se manifestaram a respeito disso, mas de qualquer maneira, caso isso seja confirmado, aí o caminho estará aberto para a conquista de Bakhmut e posteriormente para que eles possam avançar em direção a Kramatorsk, essa sim uma cidade muito populosa e de interesse econômico para os russos. De qualquer maneira, nós sabemos que não é apenas uma guerra física, militar bastante violenta, mas também uma guerra de narrativas e, portanto, esperaremos novas informações chegando do território ucraniano para confirmar o que realmente aconteceu em Soledar. Geralmente, essas notícias vêm acompanhadas com vários óbitos de civis e militares, algo que também durante essa guerra tem sido bastante difícil de se contabilizar. De qualquer maneira, viremos sempre aqui trazendo as atualizações diárias para a nossa audiência. Luca Bassani para a Jovem Pan News. Lamentável demais, né, Rica, toda essa guerra, essa invasão, essa perda humana, perda material, enfim. Mas eu quero abordar com você a respeito como que este cenário acaba refletindo, impactando no Brasil no âmbito econômico. Olha, a primeira coisa, eu tive em Kiev, na Ucrânia, alguns anos atrás, um país lindo, uma população tão calorosa, é triste, eu fico muito entristecido com a guerra e com as consequências da guerra, né? Muitas pessoas mortas, um país completamente destruído, né? Vamos pensar que essa guerra em algum momento vai terminar, não sei se vai ser esse ano, próximo ano, parece que está se desenrolando durante muito tempo, né? A Rússia perdeu muito território ao longo das últimas batalhas. A Rússia não foi bem nas últimas batalhas, a Ucrânia tem ido melhor do que a Rússia, inclusive os analistas internacionais, a grande maioria do pessoal que entende bastante de guerra, entende que é mais provável que a Ucrânia vença essa guerra até do que a Rússia, só que seria muito difícil para a Rússia ter uma saída honrosa dessa guerra, como que ficaria Putin internamente com a sua população, mas também a aristocracia da Rússia gostaria muito também que essa guerra terminasse, porque isso aqui também está minando muito a própria economia russa. Mas voltando para o ponto que você trouxe, você está falando de quais são os impactos para o Brasil aqui dessa guerra. Impactos importantes. Primeiro tem esse impacto no custo da alimentação, esse impacto
a gente teve um forte aumento dos alimentos no ano passado, você mesmo que noticiou, né, a inflação dos alimentos e o IPCA que aconteceu no último ano, e esse impacto no custo dos alimentos, por causa da soja, trigo e milho, que são exportadas pelos dois países, né, a gente não tem acesso a grande maioria desses produtos, e também teve um aumento do petróleo, como a gente sabe, aí porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo e também dos fertilizantes. A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo, e o fertilizante acaba impactando o custo aí de muitos alimentos. E quando impacta o custo dos alimentos, acaba também impactando o custo da carne, né? Porque o boi, o frango, o porco comem ração, e essas rações são feitas de milho, de soja, de trigo, né? Então, utilizam isso como matéria-prima, então acaba trazendo uma inflação mundial, uma inflação para o Brasil de alimentos. Então, esse acho que é um ponto importante aqui. E o petróleo também acaba ficando um pouco mais caro, porque a Rússia é um grande exportador de petróleo, não está mais no mercado mundial. Então, tem um ponto de trazer essa inflação para o nosso país, e acho que tem um outro ponto aqui também importante, que é um ponto da própria motivação e da segurança das pessoas, né? Quando a gente vê uma guerra e a gente sabe que existe a possibilidade, cada vez menor, mas existe uma possibilidade dessa guerra se tornar ainda maior, as pessoas, no momento de insegurança, é um momento que se gasta menos, é um momento que acaba, você retrai um pouco os seus custos, os seus gastos, você acaba ficando um pouco mais retraído, e essa retração acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então a gente deve ter, inclusive, um momento em 2023, um momento complicado para o mundo. A gente entende que o crescimento deve ser muito pequeno, e certamente a guerra e a moral que traz a guerra para o resto do mundo, uma guerra que ninguém imaginava que a Europa poderia entrar em guerra nesse momento, países tão grandes, inclusive, né? A gente sempre acha que a guerra é coisa do Oriente Médio, é coisa da África, né? Não é coisa dos países, para a gente, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas mais civilizadas, vamos dizer dessa maneira, né? E essa guerra está acontecendo ali no seio da Europa, né? Então, de fato, ela traz tanto a parte da motivação como a parte de inflação são consequências importantes que a gente vive aqui no Brasil. Se essa guerra termina em algum momento, certamente essas condições melhorariam, seria um impacto para desinflação, um impacto para o aumento da motivação das pessoas para voltarem a consumir mais e para realmente se empolgarem e voltarem a trabalhar mais e fazer com que as economias girem de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, e que acabem crescendo. Espero que isso aconteça logo, mas parece que ainda deve demorar alguns meses para ter uma saída, já que a Ucrânia tem tido os melhores resultados na guerra, e para a Rússia seria muito difícil admitir uma perda dessa guerra.